Nós estamos diante da travessia, agora com Josué, que os israelitas vão fazer no Rio Jordão. Nós temos aí um milagre anterior acontecido há 40 anos atrás em relação a este, quando Moisés tocou com o seu bordão o Mar Vermelho e o mar se abriu, e a gente já conhece bem essa história e toda a tradição que a envolve. Aqui, o povo tinha que atravessar o Rio Jordão, que é um outro tipo de milagre. A questão não é se o milagre é maior ou menor, porque se é assustador você passar no meio de um mar com 2 paredões de água, é igualmente assustador você atravessar um rio onde vai haver um paredão, né, com os sacerdotes tendo que ficar, os levitas, né, todos tendo que ficar ali parados enquanto todo o Israel passava. São milagres diferentes. Não existe essa coisa de milagre maior ou milagre menor. Existe o caminhar com Deus. E aí, para a realização desse milagre, Josué, no capítulo 3, vou ler do 4 até o 7, que diz assim: Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. A questão da Arca da Aliança, né? Não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantai a Arca da Aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a Arca da Aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. E o versículo 13 também diz: Há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Né? Nós temos algumas coisas aqui que eu queria meditar rapidamente com você. Primeiro, não existe milagre maior nem milagre menor. Existe um milagre. Segundo, o critério de todo milagre é que a gente precisa se santificar. Santificar no sentido de se separar para determinado mistério. Oração e jejum deveriam ser práticas, oração, jejum, a prática da misericórdia, o andar diante de Deus deveria ser uma prática comum. Aqui ela era separada, tinha os levitas para fazer esse trabalho e tinha o povo que de alguma maneira se beneficiava desse trabalho. Mas, uma vez que o Espírito Santo foi derramado sobre todo aquele que creu, o santificar agora tem uma função prioritariamente pragmática, digamos assim. Então, tem a ver com as funções, o santificar-se. Então, santificar-se não é tornar superior aos demais. Significa que para você fazer determinada tarefa, você vai ter que se concentrar especificamente em relação a ela. Mas este que é o perigo. Porque eu não deveria ler Bíblia porque vou pregar. Eu não deveria jejuar porque eu acho que isso vai me dar poder de expulsar demônios. Eu não deveria estudar porque eu vou palestrar. Pelo contrário, eu deveria ser uma pessoa de conhecimento, de comunhão com Deus, de oração. Já deveria ser uma constante. Daí Pedro falar que o sonho de Deus é que a gente seja reino e sacerdotes, ou seja, que a gente se estabeleça com uma cultura sacerdotal no sentido de sermos pontes, né, pontífices, sermos pontes entre uns e outros diante de Deus. Agora, quando você precisa de determinadas funções específicas, aí tem a ver com a publicidade dessas funções, tem a ver com o caráter coletivo, com o caráter solene, aí a gente precisa sim ensaiar, se preparar, etc. Mas essa é a sutil e necessária diferenciação. A gente precisa se alimentar da palavra do Senhor todos os dias. Agora,
Quando eu vou falar para um determinado grupo, eu preciso então dar uma regulada nisso. Isso que seria o santificar-me. Mas eu já deveria vir andando diante de Deus o tempo todo. Eu e você, né? E aqui nesse caso ainda, naquele povo que ainda estava conhecendo a estrutura do caminhar com Deus, aí há essa separação e algumas separações até mesmo tópicas. Por exemplo, a arca tinha que ir cerca de 2.000 côvados, que são aí mais ou menos 1,2 km, né? De distância do povo, que era mais ou menos uma jornada do sábado. Tinha essa separação, se você for pensar na quantidade daquela multidão, era necessário que assim acontecesse, e aí a arca foi na frente com os levitas, com os sacerdotes, e todo o povo passou. Agora, o que eu queria que você compreendesse é que o grande sonho de Deus, primeiro é isso, que a gente não precisa sair da sociedade onde a gente está. A gente não precisa renunciar aos nossos negócios, a gente não precisa sair das questões do conhecimento, da vida social que a gente leva, das questões políticas, de uma série de coisas, porque nós pagamos imposto, nós somos cidadãos. Mas mesmo assim, e é nesse sentido que nós fomos chamados para ser santos, o grande sonho de Deus, ele é duplo. Primeiro, que a gente seja santo, no sentido de que a gente o leve a sério nessa geração que não o conhece, mas que a gente fala assim, olha Senhor, num país com esse governo, com essa estrutura, com esse conjunto de leis, eu vou andar como um cidadão, tudo bem, mas eu sou santo no sentido de que no meio de todas essas coisas humanamente instituídas, eu preciso me comportar e levar a sério o fato de que o Senhor habita em mim. Então o primeiro sonho de Deus, a primeira face do sonho de Deus é que a gente seja santo nesse sentido, que a gente se reconheça como pessoas que nasceram para, mesmo vivendo a vida cotidiana, vivendo-a consultando a Ele. Como vai acontecer com muitos personagens aqui para frente, com o rei Davi, com o profeta Daniel, com os profetas quase todos, né? Que a gente separa o mundo, né? Entre os que podem e os que não podem servir ao Senhor. Eu lembro de um homem que acho que hoje ele já é pastor, ele falava assim, né, que ele ia esperar se aposentar e depois que ele tivesse aposentado, ele ia dedicar a vida dele a Deus. Ou seja, na cabeça dessa pessoa, servir a Deus é coisa para aposentado. Ou pior, na cabeça dele, servir a Deus é coisa para quem já não tem mais nada para fazer, então agora eu estou livre para servir a Deus. E Deus pensa a santidade num outro sentido, olha, você tem muito a fazer aqui. Você é um empresário, você é um autônomo, você é um profissional liberal, você tem as suas funções sociais, beleza. Agora, me convide para entrar nisso, santificar e dizer isso, olha, ande comigo nisso. Eu não vou ser o sócio da sua empresa, mas se você me consultar até nos negócios que você faz, você vai descobrir lições sobrenaturais de honestidade. Aqui no caso, por exemplo, ó, eles iam atravessar um rio, tinham que atravessar em culto. E aí eles viam, olha, vocês vão ver o grande livramento que eu vou dar a vocês, as maravilhas que eu vou operar, né? E ali tinha uma outra situação. Josué precisava ser bem visto por aquele povo, já que Moisés ainda estava refrescado na memória deles, né? O segundo aspecto desse milagre, ou do desejo de Deus para conosco, além de que a gente compreenda o que é ser santo é exatamente aquilo que Jesus falou, não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Essa é a santidade, é no meio do mundo você ser você. E não fazer como eu vi hoje numa reunião ministerial. Eu estou gravando esta meditação precisamente num dia depois que uma gravação da reunião ministerial do atual presidente da República foi publicada, e eu assisti a reunião todinha. E lá nós temos a irmã em Cristo Damares Alves, a ministra da Família, Direitos Humanos, né? E lá naquela reunião, ela fala que depois o presidente o tempo todo soltar todos os palavrões, ele só fala em meio a palavrões,
Ela fala, pois é, presidente, nós estamos aqui, né, nós somos um povo de valores, são os valores que são o eixo desse governo. E eu fiquei assim, como é que ela consegue falar de valores depois de ter ouvido o presidente falando tanto de palavrões e com propósitos tão pilantras, né? Tem o ministro do turismo lá querendo abrir um tal de resort, que é uma espécie de jogos com prostituição misturada e que tem que trabalhar com a Damares para tirar esse preconceito. Aí você tem lá o ministro Paulo Guedes dizendo que se o cara quer SF, ele solta um palavrão. Se o cara quer SF, deixa ele SF, o importante é que o dinheiro entre. O ministro da Economia do Brasil dizendo isso, né? Aí no meio daquilo tudo, ela condescende e ela está preocupada com detalhes, né? A ministra da Família está preocupada com detalhes e ela não consegue entender o seguinte, Senhor, por que eu tenho que fazer parte desse governo? Porque naquela reunião, em nenhum momento, ela se esforça para trazer o caráter honesto que ela deveria trazer. E santificai-vos é isso. Eu vi ali que o ex-ministro Sérgio Moro, que na época ainda era ministro, ele mostrou insatisfação com o que estava acontecendo naquela reunião. Você tem ali o ministro, acho que da Previdência Social, ele tem um embate, né, com os outros ministros. Enfim, o que eu estou dizendo é o seguinte, são pessoas que estavam numa reunião profana, e põe profana naquilo, uma reunião bem anal, né, muitos vômitos de mau caratismo pela boca. Você tem um ministro lá do meio ambiente aproveitando a morte de milhares de pessoas, onde está todo mundo comovido para apressar leis de desmatamento. Ministro do meio ambiente. Você tem ali muitas piadinhas, você tem o diretor, o presidente da Caixa Econômica Federal falando que se a polícia abordasse a filha dele no sentido de preveni-la da Covid-19, ele usaria as 15 armas que ele tinha para poder matar ou morrer. Aí, aquele exibicionismo de autoritarismo, e aí a serva de Deus, a ministra ali no meio, sem apontar o dedo, ela vai e menciona, fala mal das feministas, fala mal dos cuidados que a Organização Mundial da Saúde está tendo, mas ela não se posiciona no sentido, ela não se santifica, ela não tem uma atitude profética, quando o sonho de Jesus é esse, olha, não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Você está numa reunião de salteadores, o ministro da Saúde, que hoje já não é mais, o Taishi, ele olha assim, espantado para o ministro do meio ambiente, né? Ou seja, você vê atitudes de santificação de outras pessoas, mas daquela suposta representante do reino de Deus, você só viu condescendência. Assista para depois você ver, tá aí na internet à disposição de todo mundo. É uma fotografia. Mas o sonho de Jesus era que a gente não precisasse deixar de ser ministro de um governo estranho desse, mas que a gente não se contaminasse com o mal, que a gente marcasse posição ao governo, porque o que a ministra faz? Ela se utiliza do governo para marcar uma posição ideológica, inclusive contra servos do Senhor, que tem políticas de amor, compaixão e misericórdia, que eles chamam todas essas pessoas de comunistas, né? Aí o sonho de Deus era que a gente fizesse o contrário, era que a gente estivesse aí, seja num governo Bolsonaro muito estranho, seja num governo de Nabucodonosor, seja num governo dos supostos comunistas, mas que a gente fosse luz, não condescendesse com as trevas, não promovesse as trevas, não concordasse com más intenções. Essa é a primeira faceta. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então não estou convidando ninguém aqui para ser ET. Por outro lado, o grande milagre, a grande faceta desse milagre, é que a gente deveria ter esse prazer em andar com Deus, porque todos esses milagres aqui, essa travessia do Jordão, esse milagre maravilhoso só aconteceu, não é porque ele era um milagre maior ou menor do que aconteceu antes ou do que viria a acontecer depois. É só porque ele foi feito na caminhada com Deus, né? Então, você estar no mundo e não se contaminar com o mundo é você fazer duas coisas. A primeira é aquilo que Deus disse a Abraão. Abraão, você não precisa entender nada da realidade por um simples fator. Anda na minha presença e ser perfeito. Você só vai ser perfeito na medida que você andar comigo. Aí não tem milagre maior, menor, quando que ele foi feito, se ele foi feito, o que tinha de bonito ou de feio.
só teimam andar comigo. Essa é a perfeição. E uma outra feita, Jesus disse: olha, se alguém fizer a vontade do meu Pai, conhecerá acerca da doutrina. Porque a perfeição, o conhecer, o elaborar, passa por você fazer a vontade do Senhor, ou seja, ter prazer no Senhor, ter alegria no Senhor, ter elaboração no Senhor. Quem faz isso jamais vai deixar de ser humano. Pelo contrário, vai ser humano muito mais elaborado, homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. Então, melhor do que esse milagre de fazer um povo atravessar o Rio Jordão, é o milagre de você atravessar o Rio Jordão nele. Né? Porque pelo milagre todo mundo passa. Agora, e a permanência na presença dele? Esse é o grande milagre pelo qual todos nós precisamos almejar. A gente precisa conseguir do Senhor esse milagre de andarmos com Ele, de sermos o reflexo da sua imagem neste mundo e ter dele poder para enfrentar estes principados e potestades que nos enfrentam todos os dias, para a gente aniquilá-los, se não pudermos aniquilá-los da estrutura, aniquilá-los do nosso caminho. E aqui eu estou falando de uma batalha realmente espiritual. E na medida que você vai caminhando com ele, você vai passar Mar Vermelho, vai passar Jordão e a surpresa maior que a gente vai ver nos próximos capítulos de Josué. Você vai ser convocado a guerrear sem precisar derramar uma gotinha de sangue. Esse é o diálogo da santificação com um mundo que ama loucuras, pestes, guerras, terremotos, que amam um vírus para surrupiar, seja de que lado ideológico sejam esses surrupiamentos. Mas o grande milagre que o Senhor quer na minha vida e na sua vida é que andemos com Ele. Pode verificar que esse milagre é muito difícil de acontecer, porque depende um pouquinho do nosso desprendimento, da nossa vontade. Eu não tenho que querer atravessar o Jordão, eu tenho que querer andar com Ele. O que está acontecendo é que tem muita gente lutando para atravessar o Jordão. Que o Brasil vai ser o maior país do mundo. Nós vamos sair disso liderando a economia. Liderando a economia. Não. O grande milagre é que todo o povo do Senhor busque, porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Quanto mais um povo. É o milagre de andar com Ele que há de nos abrir o entendimento. Pensem nisso.